Sejam muito bem-vindos a essa Masterclass que tem o objetivo de te mostrar como simplificar as ações de marketing digital. A gente sabe que cuidar do marketing digital, fazer ações de marketing digital é extremamente importante para o sucesso de qualquer negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei que é extremamente desafiador conseguir dar conta de tantas ações, tantos caminhos, tantas estratégias, dominar tantas ferramentas. E o que eu vou te mostrar aqui é que sim, existe uma forma mais simples de rodar as ações de marketing digital para o seu negócio, sem enlouquecer, sem ter que ficar fazendo 1.500 conteúdos e dominando trocentas estratégias. Então, acompanhe aqui esse processo onde eu vou mostrar para você quais são os pontos que você tem que colocar a tua atenção para ter resultado, as ações que você precisa fazer e os tipos de conteúdo também que você precisa fazer. E no final, eu também vou te mostrar como organizar a tua rotina mensal, tua rotina semanal, para que ao longo dos dias você consiga manter a frequência, que é extremamente importante para a gente conseguir ter resultado, sem surtar e conseguir sobrar tempo aí para atender os teus clientes, estudar sobre a tua área, te aperfeiçoar e fazer todo o restante que um dono de negócio precisa fazer. Essa aula foi especialmente pensada para você que é profissional liberal, ou é um empreendedor e trabalha sozinho, ou tem uma equipe muito pequena e vem tentando fazer ações no marketing digital, mas não está tendo os resultados que gostaria. Muitas vezes você pode estar aí sem conseguir atrair novos seguidores, sem conseguir ter curtidas, interação e, principalmente, sem conseguir ter vendas dos teus serviços. Então, essa aula, essa masterclass que eu preparei, ela tem o objetivo de te mostrar um caminho que leva para o ponto principal, que é o resultado. E resultados, para mim, a gente está sempre falando de vendas. Então, eu vou compartilhar minha tela, vou passar aqui todo o conteúdo de maneira extremamente objetiva, com orientações muito práticas, porque o meu objetivo é que você saia daqui e consiga olhar para o teu negócio, olhar para as tuas ações e fazer as mudanças necessárias e começar a colocar essa máquina de vendas para girar na direção correta. Então, vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar esta conversa. Vou botar aqui uma tela cheia. Vamos ocultar, tá tudo direitinho para garantir que vocês vão ver aqui toda a apresentação. E vamos começar sobre como simplificar esse bendito marketing digital que dá tanta dor de cabeça aí para muita gente, mas na verdade ele veio para democratizar o acesso, né? Democratizar o acesso a essas questões tão importantes de vendas que a gente não pode perder no nosso radar. Minha missão, né, no meu trabalho, na forma como eu ajo, é sempre trazer clareza para vocês. Clareza do que vocês precisam fazer para atrair os clientes certos e vender mais usando as redes sociais. E daí você deve estar pensando, né? Quem é você para estar falando sobre marketing digital? Será que é essa aula que eu deveria estar vendo mesmo? Ou será que eu deveria estar escutando uma outra pessoa? Eu sou Elisângela Martinelli, vocês já devem ter visto um pouco da apresentação quando se cadastraram para assistir essa Masterclass, mas eu trabalho com marketing há mais de 15 anos, sempre trabalhei com marketing desde que eu me formei, trabalhei em ambientes corporativos, dentro de grandes empresas, gerenciando, montando planejamento, construindo equipe, trabalhei em agências também, de publicidade e propaganda, das tradicionais, e há 7 anos eu montei a minha agência. Eu tenho uma agência de marketing digital que planeja, implementa e gerencia campanhas de vendas. E eu também tenho uma comunidade, que é a comunidade Marketing Pro, que é voltada para orientar e dar suporte para profissional liberal e para o pequeno empreendedor que, de repente, não tem estrutura nem recurso. Na maioria das vezes, não tem nem a necessidade de contratar uma agência. Então, eu vivo e respiro marketing desde que eu estou trabalhando, desde que eu estou no mercado de trabalho. Então, tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje é pautado na minha experiência prática, é pautado naquilo que eu executo no dia a dia para os meus clientes. Então, tudo isso aqui não foi inventado do além, não saiu dos livros, mas saiu da realidade de mercado e que são poucas ações de maneira
pontuais, intencionais, estratégicas e que realmente funcionam. E eu tenho como um valor muito forte, isso é meu desde sempre e é o que eu sempre oriento a minha equipe aqui na agência, a gente é pautado em resultado. E resultado é vendas. E por isso que essa Masterclass é tão importante para você, porque vendas deve ser o item prioritário na tua agenda. E eu sei que muitas vezes, aí na loucura do dia a dia, a gente acaba deixando para depois. Seja porque não sobra tempo realmente, ou seja porque a gente fica muito confuso, fica ali muito estressado em tentar fazer alguma coisa de marketing, e a gente diz assim, vou fazer quando dá tempo, vou fazer depois, porque aí é tanta coisa, ai, mas me falaram que eu tinha que fazer isso, isso e aquilo, e eu não sei nem por onde fazer. Então, você vai deixando para depois o que é fundamental para o teu sucesso. Porque quando a gente fala de marketing digital, a gente está falando de uma ferramenta que o objetivo é vender. Por isso que sim, marketing digital tem que estar na tua pauta, tem que estar na tua rotina, tem que fazer parte do teu dia a dia. Porque pensa comigo, se você quer falar, por exemplo, com 10 pessoas, não estou nem falando de milhares, estou falando de 10 pessoas. Para você visitar 10 pessoas pessoalmente, para você fazer 10 ligações, você precisa investir um tempo. E muitas vezes, se você age da maneira correta, de maneira estratégica nas redes sociais, você conversa facilmente com essas 10 pessoas em poucos minutos. Então, é esse olhar que a gente tem que ter. Eu não quero fazer postzinho bonitinho. Eu estou fazendo ações que vão gerar vendas para o meu negócio. É sobre isso que a gente vai conversar aqui ao longo dessa Masterclass. E tudo isso, minha gente, te mostrando que você não precisa dominar ferramentas complexas. Você não precisa postar todos os dias. Você não precisa aprender e dominar várias estratégias e várias ações mirabolantes. O feijão com arroz, quando bem feito em marketing e vendas, ele super funciona. E aí vem o primeiro elemento que você tem que ter em mente. Tudo o que a gente faz, ou tudo que a gente deveria fazer quando a gente está usando as nossas redes sociais, é ter em mente a lógica de vendas. Pensa comigo, você pode ter um negócio físico, você pode não usar o digital, você pode só panfletar, seja lá o que for, mas a gente sempre precisa fazer com que novas pessoas saibam da nossa existência, que novas pessoas saibam que você tem um serviço para vender, que você tem um produto para vender. Esse é o primeiro passo, tornar a tua marca conhecida, e não é mundialmente conhecida, mas é fazer com que as pessoas que têm perfil para contratar o teu serviço, as pessoas que precisam do teu produto, saibam que você é uma opção. Esse é o primeiro movimento na lógica de vendas. A gente sai na rua, a gente vê uma loja, a gente vê uma vitrine, a gente vê uma marca. A partir desse movimento que a gente enxerga que existe aquela opção, o que a gente faz? A gente vai buscar mais informações, vai entender como funciona, que produto utiliza, vai buscar recomendações, vai querer saber um pouco mais se é um prestador de serviço, como trabalha, qual é o valor, quais são as técnicas que utiliza, qual que é a diferença entre A e B. Não é isso que a gente faz antes de contratar alguma coisa? E depois a gente toma a decisão de compra. Aí a gente escolhe se vai comprar ou não vai. E quando a gente está fazendo as nossas ações nas redes sociais, quando a gente está utilizando o marketing digital, é essa lógica que a gente tem que ter em mente. O que eu vou fazer para que novas pessoas me conheçam? O que eu vou fornecer de informações para quem me conheceu, para quem chegou no meu perfil, saiba que pode confiar naquilo que eu vendo, pode confiar na minha pessoa, pode confiar na minha competência. Que informações eu vou fornecer para que aquela pessoa se sinta mais segura para contratar o meu serviço, mais segura para comprar o meu produto. Por quê? A gente só compra de quem a gente confia. A gente precisa confiar naquilo, ter segurança naquilo. Então, a gente precisa fornecer as informações certas. E aí, eu preciso fazer o quê? Estimular as pessoas a tomarem a decisão de comprar ou não comprar.
quando eu boto isso aqui para girar dentro do meu Instagram, eu estou agindo de maneira intencional. Então, assim, eu sou muito contra a quem espalha por aí que, olha, basta você sair fazendo post, é só você postar, ou é só você fazer live, ou é só você fazer reels, vai fazendo que as coisas acontecem. E não funciona dessa forma. Semana passada mesmo eu tive uma mentoria que a menina chegou e falou assim, Elisa, eu estava quase desistindo até te encontrar, porque eu fiz trocentos cursos, o último que eu comprei eu paguei super caro, e a pessoa só me olha e diz assim, ó, pega esses modelos de posts aqui e vai fazendo post que uma hora o Pix cai. E aí a guria não sabia nem o que colocar dentro dos posts, qual o conteúdo. Então, o que a gente precisa, antes de sair postando a moda louco, é a gente entender o que eu estou fazendo de maneira intencional para cada uma daquelas etapas do ciclo de vendas. E para costurar esses 3 itens do ciclo de vendas, eu preciso ter uma estratégia. E uma estratégia que funcione para mim, para o momento que eu estou, para o tipo de serviço que eu vendo. Por quê? Se você vende, por exemplo, uma terapia presencial, você tem estratégias específicas que você precisa executar. Se você é um contador e você atende no online, ou você atende um segmento, tem estratégias específicas que você precisa implementar. Se você tem uma clínica de estética, as tuas ações, as tuas estratégias são diferentes. E o que a gente encontra no mercado? A gente encontra estratégias que são generalistas, estratégias que são gerais para todo mundo, e na grande maioria elas são pensadas para quem é infoprodutor, que são as pessoas que têm curso online. Ou elas são pensadas para quem tem uma equipe gigantesca executando trocentas atividades, dominando todas as ferramentas. E aí é muito fácil eu chegar para você, eu que tenho uma equipe de 10 pessoas trabalhando comigo na agência, e falar assim, olha, você tem que postar todos os dias. E você trabalha sozinho. Eu posso todos os dias, mas eu posso todos os dias por quê? Porque eu tenho uma pessoa criando as artes para mim. E eu tenho uma pessoa planejando o conteúdo para mim. A gente faz uma reunião semanal para decidir os temas, mas a pessoa traz ideias, traz sugestões, e eu consigo atender os meus clientes e botar a vida para rodar. Mas quando eu comecei, não era assim. Quando eu comecei sozinha. Eu tinha que atender cliente, e eu tinha que fazer postagens, e eu tinha que vender, e eu tinha que negociar, e tinha que executar todo o processo. E eu sei que muitos de vocês estão nessa situação, trabalhando sozinhos, sabem da importância do digital e acabam se frustrando, ou por investir muito tempo, ou então por dizer assim, isso aqui realmente não é para mim, porque é muita coisa para ser feita. Ou então você trava do tipo, falaram que eu preciso gravar vídeo e eu morro de vergonha. Então eu não vou fazer nada. Quando, na verdade, a estratégia, além de ser adequada para o teu momento e para o teu negócio, ela precisa respeitar o teu perfil. Porque você pode, sim, vender sem aparecer. Você pode, sim, vender sem gravar vídeo. Eu tenho mentorados que gostam de gravar vídeo, não gostam de escrever. Eles utilizam mais vídeos. Qual é o ponto aqui? É ser intencional, sabendo o que fazer, é saber qual a estratégia adequada para você e é respeitar o teu momento e o teu perfil, para que você comece a botar a máquina para girar. Porque quando você faz as primeiras vendas, aí sim, você pode contratar uma pessoa para te ajudar, e daí você pode aumentar a quantidade, ou você pode diversificar as estratégias, mas o caminho é a gente começar com o mínimo viável que dê resultado. Esse é o ponto principal. Teu primeiro olhar tem que ser assim, quais são as peças mínimas que eu vou mexer aqui para dar o resultado que eu preciso? Porque quando você começa a girar a máquina e o dinheiro começa a entrar, fica muito mais simples de escalar e tentar novos caminhos. E a questão que você deve estar se perguntando, ok, entendi a lógica, entendi a importância, mas de maneira prática, Elis, como é que eu faço isso? E eu vou te mostrar aqui agora os 4 passos. São 4 passos que é um grande checklist, onde vão ter as orientações de tipo de conteúdos que eu quero que você anote,
preste atenção e que você saia dessa masterclass, e se você quiser ir parando a cada etapa também não tem problema, mas que você saia daqui com um checklist e consiga olhar para o teu negócio, olhar para aquilo que você vem fazendo assim, ok, deixa eu eliminar tudo isso aqui e é aqui que eu vou colocar minha energia. Então, desses 4 passos, o primeiro passo é onde você vai estar presente. Isso quer dizer o quê? Quais são as redes sociais prioritárias para você estar presente? Porque aí tem um outro grande desafio. É muito difícil você estar em todas as redes sociais com qualidade e cuidar de todas ao mesmo tempo. Então, você precisa olhar e entender assim, qual funciona melhor para o meu negócio nesse momento? Qual eu consigo gerenciar, que eu consigo produzir o material adequado neste momento? Porque esse é um ponto. Você começa pela principal, tem uma segunda, no máximo, auxiliar, e depois você escala a tua presença online. E aí você pode estar dizendo, ok, mas qual eu devo estar presente? E aí eu vou te falar das 2 prioritárias e também vou te explicar as outras para você poder escolher. Rede social número 1, que todo mundo tem que estar presente. É gratuita, facinho de manter, e você pode fazer uma ação mensal nela que você vai ter os resultados que você quer. E é a rede que talvez dê os resultados mais rápidos, que é o Google Meu Negócio. Coloque aí na tua listinha, fazer uma análise do teu Google Meu Negócio. Ele está bem configurado? Ele está com os serviços cadastrados? Lá, quando você cadastrou o nome, você cadastrou só o nome da tua empresa ou você cadastrou o tipo de serviço que você vende? Por quê? Porque as pessoas estão procurando no Google todos os dias pelo teu serviço e pelos teus produtos. E se você não está no Google Meu Negócio, você não tem nem chance de aparecer para elas. Então, o primeiro passo, a primeira rede onde você vai atrair os clientes mais quentes que querem comprar, principalmente quem tem um negócio que atua numa região definida, é o Google Meu Negócio. A segunda rede que eu indico para todo mundo estar presente, assim, o Google Meu Negócio tu estrutura, organiza ele e uma vez por mês tu pode ir atualizando com imagens, vendo se tem um serviço novo, se tem alguma informação nova que precisa ser colocado lá. Existem várias outras estratégias lá dentro, mas o objetivo não é aprofundar aqui numa aula de Google Meu Negócio. Eu tenho, acho que uma live e umas 2 aulas dentro da minha comunidade sobre Google Meu Negócio de maneira detalhada. Mas o importante é você olhar se ele está configurado de maneira correta. Tá? Esse é o ponto principal. Se você for no meu canal, inclusive, depois você até encontra a live liberada para você aprofundar nesse ponto, se você ainda não arrumou. Segundo ponto, eu sugiro, tomar uma aguinha aqui. Sugiro não, né? Eu oriento que vocês utilizem o Instagram de maneira genérica, tá? Todo mundo pode e deve usar o Instagram por quais motivos? É a rede que as pessoas ficam mais tempo. É a rede que hoje ainda mais cresce. E é a rede que mais vende. Mas tem outros detalhes. O Instagram, ela tem muitas ferramentas e que tornam o teu trabalho extremamente simples e prático. Então, você consegue operar nela com muita facilidade. Então, o Instagram hoje tem mais público, as pessoas passam mais tempo, é a que mais vende e é a mais fácil de operar. Se você estrutura o teu Google Meu Negócio e usa o Instagram da maneira correta, tem lá um Instagram bem configuradinho, com o link para as pessoas entrarem em contato contigo no WhatsApp, a bio bem descrita, o teu destaque apresentando e contando a tua história, o destaque dos teus serviços para quem chegar no teu perfil saber o que você vende e começar a botar a máquina de vendas para girar, que são os próximos 3 passos que eu vou te mostrar aqui sobre como fazer, você está muito bem servido. Aí você pode pensar assim, Elis, mas o meu público eu acho que não está no Instagram. Praticamente todos os públicos estão no Instagram. Você só não deveria priorizar o Instagram em 2 situações. Situação número 1, se o teu público é um público adolescente, esse público vai estar no TikTok. O TikTok ainda não é uma rede que gera muitas vendas,
mas ele tem um trabalho de marca muito forte. Então, se o teu público é adolescente, você pode sim botar o teu radar no TikTok. E a outra exceção é se você trabalha com carreira ou você tem um foco muito grande em RH de empresas. Aí, a rede que você deve dar prioridade é o LinkedIn. Tirando essas duas exceções, o Instagram deve ser a rede principal, porque ela é barata, fácil de mexer, super acessível e todo mundo tá lá. E aí eu te convido a olhar. Essas duas redes estão bem estruturadas, porque quando a gente estrutura as redes sociais, é como se eu estivesse arrumando o meu escritório, é como se eu estivesse arrumando a minha loja, a vitrine da minha loja, para receber as pessoas. As pessoas precisam bater o olho naquilo e entender: essa loja aqui é para mim. Olha, esse escritório aqui tem um serviço que me interessa. Ah, interessante isso aqui, eu acho que é para mim. A pessoa precisa bater o olho na tua bio e nos teus destaques e entender quem você é e sobre o que você fala. E precisa ter um link do WhatsApp ali, facinho para ela conversar contigo. Além dos posts também fazerem sentido de estarem conversando sobre um assunto do interesse delas. Então, meu primeiro convite, a tua primeira tarefa é: olhe para a tua rede para ver se ela está bem estruturada. E olhe se você está nesses dois pontos da maneira correta. O segundo passo dos 4 é ter clareza e entendimento do que você vai fazer para atrair o público novo, para atrair pessoas novas, para que novas pessoas te conheçam. Por que o segundo passo é fundamental? Porque é ele que aciona a máquina de vendas. Se eu não tenho pessoas novas me conhecendo todos os dias, a minha máquina de vendas não gira, porque o primeiro ponto é: as pessoas precisam me conhecer. Eu preciso ter gente me conhecendo para eu poder fazer as outras etapas. E aí você pode estar pensando: mas Elis, eu posto todos os dias, eu faço muito conteúdo e eu não consigo atrair público novo. A questão é que existem duas alternativas, dois caminhos para atrair público novo. Público não, né? Caminho número 1. Você pode optar para ir por um caminho que é o que a grande maioria prega na internet, onde você tem muito esforço e pouco controle, ou você pode ir por um caminho 2, onde você tem controle das pessoas que você está atraindo, mas exige investimento. Daí você pode dizer: já vou fechar essa aula aqui, esse negócio de investir em rede social, investir em anúncio é muito complicado, é muito caro e não é para mim. E se eu te falar que dá para a gente investir e atrair público novo todos os dias com apenas R$5? Se eu te falar que a gente consegue rodar uma estratégia sem nem abrir e nem saber daquelas coisas mirabolantes do gerenciador do Instagram, e sim usando o botão azul que fica ali embaixo das publicações. Essa é uma estratégia para atrair público novo, que é a primeira etapa do processo de vendas, que nos últimos 4 meses a gente aplicou aqui na agência para clientes dos mais variados perfis. Aplicou no meu perfil, aplicou no perfil de um cliente que vende um convênio médico de R$49 por mês, aplicou num cliente que vende produtos de importação, o serviço, desculpa, de importação e exportação na área médica, que é super específico, super nichado, e todo mundo, fora outros clientes, tá? Tô dando 2 exemplos extremos, assim, de contratos de 49 por mês a contratos de milhões e um nicho super segmentado. Todos eles a gente conseguiu dobrar o número de seguidores usando essa estratégia, que você pode começar com R$5 por dia. Se você mantiver um post rodando todos os dias, a gente está falando de R$150 por mês, que muitas vezes com R$150 você não faz nenhum panfleto. E esse caminho do muito esforço e pouco controle que muita gente prega é o de fazer muito conteúdo. Porque no Instagram é assim: ou você investe em mídia e põe a máquina a rodar para você, ou você faz muito conteúdo. E aí eu te pergunto: você tem tempo, disponibilidade e vontade de ficar fazendo um Reels por dia, por exemplo? Ou mais do que um Reels por dia? Além do que, se você for depender do que a gente chama de orgânico, onde você não tem investimento, você precisa ter um conteúdo
polêmico ou um conteúdo engraçado. E muitas vezes o teu perfil, o teu negócio nem combina com isso. Então, quando você vai optar pelo lado do muito esforço e pouco controle, você precisa realmente se esforçar para produzir muito conteúdo. Esse conteúdo pode ser entregue para um público que nem te conheça. E muitas vezes você já está aí tentando fazer muito conteúdo e não está atraindo ninguém. Quando aqui você pode fazer um conteúdo na semana, um único conteúdo na semana, que pode ser um post, pode ser um reels, pode ser um carrossel, e você vai botar a máquina a rodar para você. O ponto aqui é que esse conteúdo precisa ser o conteúdo certo, que a gente já vai ver qual é. Esse processo, para atrair novas pessoas, ele precisa acontecer no feed. Então, você não atrai novos seguidores pelos stories e nem com live. Você atrai novos seguidores quando você faz uma postagem no feed. Esse é o lugar para atrair gente nova para o teu perfil. E como que é o processo que a gente roda aqui e que eu recomendo que você rode também? Você publica o post um por semana, tá? Não precisa mais do que isso, um por semana. Como eu falei, pode ser simples, que é um card único, um carrossel ou um reels. Qual é o cuidado aqui? Esse reels, ele tem que ter um áudio original. Ele tem que ser um áudio teu, falando, conversando. Ou um áudio teu com animação, ou pode ser algo que tenha só a imagem subindo, mas você não pode botar um áudio que seja do Instagram, senão ele não deixa impulsionar. Esse é o cuidado, mas é um por semana. E você pega aquele botãozinho azul que tem ali embaixo de toda a publicação que você faz, se tu abrir o teu perfil agora, tu clica nele e você vai conseguir escolher qual é o público. Então, eu trabalho com mulheres que são mães. Não, eu trabalho com pequenos empresários. O meu público pode ser homem ou mulher, mas é o público que está aqui, ó, a 1 quilômetro do meu estabelecimento. Então, você consegue escolher o público e escolher a região e colocar R$5 por dia. Minha mãe tem uma loja de bairro, numa cidade do interior aqui de Santa Catarina. A gente aplicou essa estratégia com R$5 por dia. Ela mais do que dobrou as vendas. Vinha pessoas que nunca tinham ido na loja e que estavam muito próximas da loja. Então, essa aqui é uma estratégia, como eu falei, funcionou lá para o cliente da importação e exportação. Funcionou para uma loja de bairro. A questão é, enquanto você fica aí se matando para fazer conteúdo, aquele conteúdo fica na tua bolha. Ele não vai para as pessoas novas. E quando você coloca esses R$5 por dia, aí ele começa a sair dos teus seguidores. Ele é entregue para novas pessoas. Só que esse conteúdo tem que ser um conteúdo bem pensado. E eu vou mostrar alguns exemplos para você. E o outro ponto aqui é, Elis, eu tenho mais grana do que R$5 por dia. Eu posso investir mais. E que bom se você puder investir mais. Mas qual é o ponto principal? Você começa pequeno, investindo R$5. Se você tem mais grana, você pode escolher 2 ou 3 posts em vez de só um por semana. Impulsiona e você começa a avaliar. E aí você começa a identificar se o teu público é atraído mais por reels ou por carrossel ou por post simples, se ele é atraído mais pelo conteúdo A, pelo conteúdo B ou pelo conteúdo C. E quando você identifica o que funciona, chega um momento que você pode até reduzir a produção de conteúdo para atrair público novo. Você pode fazer um conteúdo para atrair público novo a cada 2 semanas. Por quê? Você achou conteúdos que deram super certos. E você só vai impulsionando para atrair mais gente nova para o teu perfil. E você fez o quê? Você virou a alavanca para iniciar o processo de vendas dentro do teu negócio. E aí você pode dizer assim, tá, mas me fala qual é o tipo de conteúdo. E aqui vem um ponto que eu quero que vocês prestem muita atenção. O conteúdo para atrair gente nova não é o anúncio de vendas. Porque se você faz o anúncio de vendas, a pessoa pode não estar afim de comprar naquele momento e ela vai te ignorar. E para você aparecer de novo para ela, você vai precisar investir novamente. E aqui o nosso objetivo é acionar a alavanca. Eu não quero vender, eu quero que as pessoas me vejam, me conheçam. E quando as pessoas prestam atenção no que a gente está falando,
quando a gente está falando de algo que elas se identificam. Então, esse tipo de conteúdo aqui é o lugar onde eu falo de situações e sentimentos que o meu público tem em relação ao meu serviço. Então, quais são os sentimentos ruins ou as situações, problemas que o meu público passa no dia a dia por ainda não ter o meu serviço? Quais são as situações boas, os sentimentos maravilhosos que o meu público vai ter depois que ele contratar o meu serviço? É sobre isso que eu preciso falar. Então, por exemplo, quando eu falo sobre postar, você está cansado de postar todos os dias e não ter nem novos seguidores, o que dirá vendas? Quem está nessa situação se identifica. Aí eu apresento a solução, que o caminho não é postar todos os dias, que o caminho é ser intencional, que o caminho é seguir a lógica de vendas, e eu faço o quê? Eu convido as pessoas para me seguirem. Eu convido as pessoas para me acompanharem. Eu não estou vendendo ainda nesse momento. Então, sempre que eu quero vender, qual é o teu primeiro passo? Qual é a tarefa que você tem que fazer aqui para conseguir fazer esses materiais? É você listar aquela famosa frase. Quais são os problemas do teu cliente que você resolve e quais são os desejos do teu cliente que você ajuda ele a conquistar? E aqui pode ser das coisas mais complexas, como tirar a pessoa de uma depressão, pode ser as coisas mais simples, como fazer uma unha que não quebre mais, né? Parar de roer unha, pode ser ter uma pele maravilhosa, pode ser eliminar gordura, pode ser resolver uma pendência na justiça, pode ser não se incomodar mais com o processo financeiro, pode ser saber montar um controle financeiro familiar. Não importa o que você vende. Por maior ou menor, mais simples ou mais complexo, todo mundo resolve um problema de um cliente ou ajuda ele a conquistar um desejo. E é isso que você tem que saber. Você precisa conhecer o teu público, porque quando você fala dele, é que ele para te ouvir e ele te conhece. E lembra que a gente está só na primeira bolinha do processo de vendas. E aí você vai mostrar o caminho para ele resolver aquilo. Trazer uma nova forma de repente, ele conquistar o que ele deseja. E convida ele para ele te seguir, para saber mais. Você também pode ensinar algo prático e aplicável para ele. Vou dar um exemplo. Quem tem loja de roupa, quem trabalha com moda e estilo, por exemplo, pode ensinar a pessoa a fazer 5 looks com uma camisa branca. E aí você não está vendendo a camisa ainda. Você está ensinando a pessoa a usar aquela camisa. E você convida a pessoa para acompanhar o perfil da tua loja, para receber outros conteúdos como aquele e aprender mais sobre como aproveitar melhor as roupas. E esse é só um exemplo. Eu posso falar sobre ser mais estilosa, eu posso falar sobre como aprender a valorizar o seu corpo, posso falar sobre N situações de acordo com aquilo que eu trabalho. E aí a pergunta também é que, quando você olha hoje para as tuas ações, você tem feito ações pensadas, posts pensados para atrair novos seguidores para o teu perfil? Você tem falado sobre essas situações e sentimentos que o teu público enfrenta? Esse é um ponto que precisa estar no teu planejamento. Tem que estar no teu radar. No momento que eu acionei isso aqui, que eu, primeiro, né, voltando lá atrás, arrumei a minha casa, acionei para novas pessoas chegarem, eu vou para a etapa 2. Se eu tenho novas pessoas me conhecendo, novas pessoas chegando no meu perfil, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o passo 3, que é me relacionar com quem chega. E o relacionamento, ele tem qual objetivo? O objetivo de conquistar a confiança dessas pessoas. A confiança na minha pessoa e a confiança naquilo que eu vendo. Porque, como eu falei antes, a gente só compra de quem a gente confia. E aí eu te pergunto de novo, nas tuas ações, quando você está montando os teus posts, pensando nas tuas ações de marketing, você tem ações intencionais para conquistar a confiança
de quem está chegando no teu perfil? Porque lembra, boto a máquina para girar. Me conheceram, eles vêm buscar o quê? Mais informações. E onde é o lugar para eu me relacionar? O relacionamento, ele até pode acontecer no feed, mas os pontos principais, as ferramentas feitas para se relacionar, são duas: stories e lives. E um alerta, você não é obrigado a fazer os dois. Se você odeia fazer live, se você odeia fazer vídeo, se você não gosta de aparecer, você consegue vender tranquilamente fazendo stories. Stories com imagem e texto, stories filmando o ambiente, você narrando por trás, ou filmando as peças, filmando o serviço e colocando ali chamadas em texto, sem precisar aparecer nem tua voz. A questão é, um desses dois você precisa fazer. Só que a gente não faz nem as lives, nem os stories com qualquer conteúdo. A gente precisa trazer aqui nas lives e nos stories o conteúdo que demonstra o teu conhecimento sobre o que você vende. O conteúdo que demonstra como você trabalha. Quais são as técnicas que você usa? Qual é a tua forma de executar? No que você acredita? Qual é o teu jeito? Qual a tua orientação sobre determinado assunto? Qual a tua opinião sobre determinado assunto? Sejam os equipamentos, seja a receita, seja os produtos, seja a técnica, seja o processo, seja o atendimento. Como você trabalha? É sobre isso que a gente precisa falar. Aqui, nesse conteúdo, é o momento da gente ser mais técnico. Quais são as dúvidas que as pessoas têm sobre o teu serviço? Quais são os mitos que as pessoas têm sobre a tua área de atuação? Eu vou dar um exemplo. Qual a diferença entre peeling químico e peeling de cristal, para quem é da área de estética? Para você, pode ser muito óbvio. Para o cliente, não é. O que faz o equipamento X? Como funciona o serviço Y? Quantas etapas tem? O que o contador entrega de fato? O que esse serviço de contabilidade vai fazer para mim? Como que funciona um consultor financeiro? Qual é o material que você utiliza para produzir tal produto? Eu trabalho com doces para festa. Qual é o teu cardápio? Como funciona na hora de comprar? Quais são os itens que você utiliza na hora da produção? Qual a técnica que você utiliza para o teu produto? Eu tenho que encomendar no dia, antes, depois? Como você trabalha? Você faz com massa pronta? Você faz tudo artesanal? Eu trabalho como RH, faço processo de recrutamento e seleção. Como é o teu processo de recrutamento e seleção? O que você faz diferente dos outros? Você usa ferramenta, não usa ferramenta? Você atua para pequenas empresas? Eu pago antes, eu pago um valor fixo, é percentual em cima do salário? Como funciona? Quais são os grandes mitos que as pessoas têm a respeito do que você faz? Exemplo, no marketing digital. As pessoas têm um grande mito sobre essa questão, que é só sair fazendo post. É só postar todos os dias. É só você fazer uma montoeira de conteúdo. O que eu faço? Eu esclareço que não é esse o caminho. E eu mostro como eu trabalho. Ao mesmo tempo, se você entrar no meu perfil, você vai ver lá. Passo a passo para fazer post, o passo a passo para fazer live. Eu esclareço dúvidas das pessoas. E a gente pode fazer isso postando no feed, mas a gente deve principalmente fazer isso conversando nos stories, abrindo caixinhas de perguntas, fazendo enquetes. Né? Importante também a gente contar a nossa história profissional. E a história profissional no sentido assim, eu faço tal coisa, eu tive tal experiência, eu estou fazendo tal capacitação, eu estou atendendo tal cliente desse tipo. Olha, chegaram tais produtos, aqui tem uma máquina nova, a gente acabou de reestruturar esse processo. E as conquistas? Quais resultados você já gerou?
E assim, todo mundo pensa em resultados, assim, para quem trabalha em estética é muito fácil, põe lá uma foto de antes e depois. Mas muitas vezes você trabalha numa área que você pode gerar muita economia, quem trabalha com gestão de projetos, com gestão de processos. Quanta economia tu já não pode ter gerado para o teu cliente? De repente você trabalha com costura sob medida, né? Quantas técnicas, quantos cursos, ou de onde vem a tua paixão por essa área? Então, você contar o que te trouxe até aqui. Quais foram as tuas formações ou as tuas experiências, porque muitas vezes não são formações, que te credenciam a fazer o que você faz. E mostrar isso por meio de resultados. Esse é o conteúdo que tem que estar nos stories. Esse é o conteúdo que tem que fazer parte de uma live. É quando eu esclareço dúvidas e conto a minha história. E eu posso fazer isso interligado. Isso aqui vai gerar confiança no que eu faço. Aqui também é o lugar de eu contar cases, onde eu mostro os ganhos do meu cliente, onde eu mostro as vantagens que eu trago para o meu cliente, as transformações que eu gerei na vida dele. Aqui é a hora de eu contar muitos cases. Eu posso fazer uma live, por exemplo, eu faço live toda quarta-feira. Por quê? A minha rotina para fazer stories, ela é, digamos que é um pouco mais complicada, assim, mais desafiadora, mas eu escolhi não fazer tantos stories e fazer uma live, porque eu faço com mais facilidade. O ao vivo, para mim, é muito fácil. É muito tranquilo fazer uma live e eu consigo aprofundar melhor uma ideia. Então, você pode escolher fazer a live, ou você pode escolher fazer as stories. Daí, você está falando de live, mas como que eu faço isso nos meus stories? Você pode, nos teus stories, em uma sequência, e você não precisa fazer 50 stories por dia. Muitas vezes, com 10 sequenciazinhas, 10 itenzinhos de 15, 30 segundos, você resolve o dia. Com 6 sequências, você resolve o dia. Onde você vai falar, hoje eu vou esclarecer aqui como que a gente escolhe tal item. Ou vou esclarecer aqui como que eu memorizo melhor alguma coisa. Ou qual a diferença de A para B. E aí você pode falar tecnicamente, você pode contar um pouquinho de onde veio esse teu conhecimento e você pode até citar o exemplo de um cliente. E tu resolveu a vida dos teus stories. Um outro ponto que para mim é o mais interessante, inclusive lá no meu perfil também, deve ter uma live sobre esse assunto e dentro da comunidade eu tenho uma aula só mostrando várias técnicas para fazer stories para quem é tímido, para quem não gosta de aparecer. E para quem não tem tempo, não tem paciência para ficar pensando em trocentos conteúdos. Quando a gente mostra o nosso dia a dia, mas o nosso dia a dia profissional. Como que eu faço isso, Elis? Poxa, se eu tenho no meu dia a dia um momento de estudo, eu posso compartilhar o que eu acabei de estudar ou o que eu acabei de ler num livro. Ou eu posso estar atendendo um cliente e eu vou lá e eu simplesmente faço uma sequência de stories contando sobre aquele atendimento, sem revelar o cliente. Eu vou lá e falo assim, olha, acabou de chegar, ou hoje à tarde, ou hoje de manhã, ou ontem, eu atendi um cliente que chegou me relatando tal e tal problema, ou um cliente que estava em busca de tal e tal coisa. A gente fez A, B, C, D, e no final o resultado foi esse. O que eu estou fazendo quando eu faço essa sequência de stories? Eu estou demonstrando o meu conhecimento, eu estou contando como eu trabalho, estou mostrando os ganhos do meu cliente e estou mostrando que eu estou atendendo, que eu estou em movimento. Então, muitas vezes, mais do que 50 stories de correndo, prato de comida e não sei o que, e o bom dia, e o café, e nananã, se você focar em umas 2 vezes na semana, contar sobre 2 atendimentos que você fez, relatando o que o cliente queria, o que foi feito e o resultado daquilo, é muito melhor do que qualquer conteúdo para encher linguiça. É intenção. Eu estou fazendo aquele stories de maneira intencional. Se eu for fazer a live, eu posso usar a live para contar um case também, da mesma forma, da mesma forma. E aí eu te pergunto, os teus stories, as tuas lives, estão sendo pensados dessa forma? Para conquistar a confiança de quem está chegando novo no teu perfil? Isso que você deve focar.
Recapitulando, quais são os 4 pontos? Arrumei a minha casa, ajo de maneira intencional, que pode ser um único conteúdo, para atrair novas pessoas aqui para o meu perfil, e ajo de maneira intencional com 2 ou 3 ações na semana, que são stories ou uma live na semana, para demonstrar o meu conhecimento, para mostrar que eu estou em movimento e demonstrar o resultado dos meus trabalhos. Estou fazendo o quê? Conquistando a confiança de quem chega. Porque todo dia eu tenho gente nova chegando e todo dia eu estou aqui conquistando a confiança deles. E depois que eu conquistei a confiança, qual é o próximo passo? Eu preciso fazer ofertas. E aqui você tem que ter em mente que toda semana, no mínimo uma vez por semana, você precisa fazer oferta. E tem um paradoxo assim: é 2 mundos que são completamente opostos e os 2 estão errados em relação à oferta. A gente encontra no Instagram 2 tipos de pessoas, em geral, tá? Tem o terceiro, que é o que faz certo, mas a gente encontra... Quando tu não tá tendo resultado, normalmente tu tá em um desses 2 hemisférios aqui. As pessoas que só fazem oferta. E se eu só faço oferta, vocês concordam comigo que eu não acionei o botão de atrair gente nova? E eu também não acionei o botão de conquistar a confiança o suficiente para que essas pessoas comprem de mim? E aí não funciona. Aí eu não vendo, porque eu só faço oferta. Aqueles famosos feed vitrine, só tem oferta, oferta, oferta. E tem as pessoas que não fazem oferta. Eu canso de fazer análise de perfil que eu não consigo identificar direito o que a pessoa vende. Porque não tem um destaque apresentando o serviço e não tem um mísero post de oferta. E se a gente não oferecer, a gente não vende. Fazer ações promocionais não é fazer promoção de dar desconto. Fazer ações promocionais é apresentar o nosso serviço, é apresentar o nosso produto, que pode ter ou não ter uma promoção atrelada. Mas, acima de tudo, ele precisa estar estruturado de uma forma interessante para o cliente. E a oferta, ela deve acontecer em todos os nossos pontos de contato. Então, eu faço a oferta no feed, eu preciso levá-la para o feed. Se eu faço stories, lá no final da minha sequência, eu tenho que botar um convite de oferta. E se eu faço live, no final de toda live eu tenho que ter uma oferta. Então, eu tenho pessoas que dizem assim, Elis, mas eu quero fazer oferta todos os dias. Aí você pode fazer oferta todos os dias nos stories. E pelo menos uma vez por semana você levar para o feed. Não, Elis, o meu serviço não dá para fazer oferta sempre. Eu prefiro fazer uma oferta a cada 15 dias, porque a minha agenda já está cheia. Tá tudo bem, tu pode fazer uma oferta a cada 15 dias. Só que pelo menos uma vez por semana, você tem que apresentar o teu serviço. Como ele funciona, para quem é, quais as vantagens, quais os diferenciais. Cada uma dessas informações é um post de oferta. Então, você sempre tem que estar lembrando, nem que seja para dizer assim, olha, essa semana a agenda está lotada. Olha, funciona assim. Se você tem interesse, é só para o mês que vem. Porque aqui tem uma falha muito grande. As pessoas deixam para fazer oferta ou se desesperam fazendo oferta quando elas estão sem clientes. Quando, na verdade, a gente deveria fazer oferta o tempo todo e principalmente quando a gente está cheio de cliente. Por quê? Aguça o desejo de fazer parte, o desejo de ter aquilo. Quem nunca entrou, mulherada vai me entender, entrou numa loja, olhou um sapato e a pessoa disse assim, é o último. Nessa numeração não tem mais, é o último. Qual é a vontade? Eu levo agora. É gatilho de vendas. Então, a gente precisa sempre fazer oferta, o tempo todo. O que você tem que ter em mente na hora de fazer oferta? Não é só falar assim, compre agora, contrate agora, esse é o meu produto, compre aqui. Você tem que ter em mente que a gente só compra, independente do que seja, para sair de uma situação que a gente está, para ir para uma outra situação.
Essa situação pode ser, tô com o dente amarelado e quero estar com o dente branco. Qual é o serviço aqui no meio? É um clareamento. Ou é uma limpeza. Depende do que eu vou vender. Eu posso estar numa situação atual de ganho muito e não sobra nada no final do mês e eu quero fazer o meu dinheiro render. Estou numa situação, e tem um serviço aqui no meio. O mesmo serviço aqui no meio pode dizer assim, eu ganho pouco, não estou conseguindo pagar as minhas contas, mas eu preciso me organizar melhor financeiramente. Pode ser, eu tenho um produto, um serviço muito bom e eu não consigo vender e eu quero começar a atrair os clientes certos para vender. Ah, eu estou aqui com uma pancinha e eu quero emagrecer. Eu estou cansada de fazer depilação a cada 15 dias e quero parar de fazer depilação. Eu estou com a minha empresa irregular e eu quero regularizar a minha empresa. Eu tenho uma festa e eu preciso de um vestido para ir bonita nessa festa. Não importa o que a gente vende, não importa. Sempre vai se encaixar aqui. As pessoas, eu, você, o teu cliente, os meus clientes, eles só compram para sair de uma situação atual ou para conquistar uma situação desejada. O famoso de são movidos pela dor, quero me livrar dessa dor, ou quero conquistar esse desejo. E o nosso serviço, ele tem que ser apresentado não como o nosso serviço. Consultoria em marketing digital. Esse é o nosso serviço. Só que o nosso serviço ele tem que ser apresentado para o cliente como o caminho para sair de lá e chegar aqui. E horas a gente apresenta ele como para resolver essa situação, eliminar o problema ou para conquistar o desejo. Só que a gente precisa trazer atributos, que são os famosos diferenciais. A gente precisa dizer, olha, você está aqui, o meu serviço te tira daqui e te leva para lá. Você quer chegar lá? O meu serviço te leva para lá. Mas o meu serviço, ele é ou o mais rápido, ou o mais fácil, ou o mais seguro, ou o mais inovador, ou o que tem um acompanhamento, ou o que tem um melhor atendimento, ou o que você tem de diferencial. A gente não precisa ter todos. A gente não precisa ter todos. Mas é muito importante que você tenha, antes de fazer as ofertas, uma apresentação do teu serviço pensada dessa forma. Em que lugar você se encaixa na vida das pessoas? Porque isso aqui é o que faz elas comprarem. Você vai deixar elas mais bonitas? Você vai deixar elas mais ricas? Você vai fazer isso mais rápido, de maneira mais fácil ou de maneira mais segura? Às vezes você pode ser o mais barato, às vezes você pode ser o mais exclusivo, e não tem problema nenhum ser o mais barato e nem ser o mais caro e mais exclusivo. Tem mercado para todo mundo. A gente só precisa entender de fato quem a gente é. E a gente precisa montar a apresentação na hora de apresentar o nosso serviço, e aqui, principalmente quem trabalha com serviço, que é intangível, de uma forma que o cliente quase consiga enxergar como as coisas acontecem. O passo a passo de como aquilo é feito. E eu te pergunto, você tem feito boas ofertas, apresentando o teu serviço de maneira adequada, de maneira contextualizada e trazendo atributos, trazendo diferenciais? Porque esse é o quarto item que você precisa se preocupar. Não adianta falar, eu faço post de oferta, mas a tua oferta está seca, está direta demais, não traz contexto, não posiciona num lugar e não traz um diferencial. Essa é uma preocupação que você tem que ter, muito forte. Por quê? Arrumou a casa, acionou, ativou o botãozinho para atrair gente nova, fazer gente nova te conhecer. Essas pessoas começam a chegar, você conversa com elas, se relaciona com elas, mostra o teu conhecimento e você apresenta o teu serviço de uma maneira atrativa e interessante.
E sempre que a gente apresenta os posts de conteúdo, as informações de conteúdo, elas devem ser diretas, e indiretas. Já estava pulando aqui um slide a mais. Quais são as diretas? As diretas é agenda liberada, compre agora, produto novo, lançamento, oportunidade. O produto X funciona de tal forma. O procedimento Y está com o desconto X, porque sim, eu posso ter oferta. A oferta pode ser um desconto, a oferta pode ser um combinado, né, de 2 itens ou de um pacote maior, de um plano maior que sai mais barato. E muitas vezes pode ser só a apresentação da oportunidade de lançamento, de ter em primeira mão, de garantir a agenda daquele mês. E quando a agenda está acabando, quando os itens estão acabando, ou se for uma oferta, quando ela estiver acabando, a gente também precisa comunicar. Porque os picos de vendas, eles acontecem em 2 momentos. Quando a gente lança a oportunidade, tem a galera que estava sedenta por aquilo e já queria, estava esperando. E quando está acabando, o medo de perder. Então, tem muito a ver com o comportamento humano, né? Vocês estão vendo que tudo que a gente fala aqui tem muito a ver com o comportamento humano. E as nossas ofertas, elas precisam ser apresentadas dessa forma para estimular as pessoas a agirem. Tirar as pessoas da inércia. Tirar as pessoas daquela coisa, eu deixo para depois. Então, a oferta precisa ser feita de maneira direta. Abriu a oportunidade. Mas a oferta também precisa ser feita de maneira indireta. Como que eu faço oferta de maneira indireta? Você pode... Lembra a sequência de stories que eu falei? Que você vai contar um case de um cliente que chegou com tal situação, com tal reclamação ou com tal desejo, e que você fez A, B, C, D para ajudar ele, e ele conseguiu tais resultados lá no teu atendimento de ontem, no atendimento de hoje. No final, você pode emendar a oferta. E se você também está passando por uma situação como essa e tem o desejo de conquistar tal coisa, me manda um oi aqui e a gente pode agendar uma conversa. Ou me manda um oi aqui, eu te mando o link para você comprar. Ou a gente agenda uma reunião, ou marca uma visita. Ou a agenda está liberada para os agendamentos desse serviço. Você pode casar com a mesma ação de relacionamento. Qual é a diferença? Eu estou fazendo uma ação de relacionamento que demonstra o meu conhecimento, que gera identificação, que mostra o caminho para a solução, e estou fazendo um convite para a pessoa ter acesso àquilo também. No feed, eu posso pegar aquelas situações que a gente falou lá dos posts de formação de público, só que em vez de eu mostrar o caminho, mostrar a solução, o que eu vou fazer aqui? Eu vou virar direto para a minha oferta. Por quê? A pessoa já chegou, ela já está no meu perfil. E aqui tem um erro clássico, né? Muitas pessoas, quando vão investir em anúncio, investem aqui nesse post, no post de venda. E esse aqui não é o caminho. Por quê? Se eu fiz a pessoa chegar no meu perfil, ele estava arrumado bonitinho, ela ficou, eu começo a me relacionar com ela, qual é o grande ganho que eu tenho aqui? Eu consigo fazer oferta para essa pessoa várias e várias vezes. Eu posso fazer toda semana uma oferta. Dia sim, dia não, uma oferta. Ou até todo dia, se eu quiser. Mas pelo menos uma vez por semana, eu estou apresentando a oportunidade para ela. E talvez naquela semana ela está sentindo mais a necessidade. Talvez naquela semana aconteceu alguma coisa que vai mover ela para ação. Ou talvez naquela semana você usou o gancho que fez ela prestar atenção. Por isso que, quando a gente vai fazer oferta, a gente faz a direta e a indireta. E a indireta por diferentes situações. Então, antes de eu apresentar a rotina para rodar tudo isso, vamos só dar uma recapitulada. Qual é a lógica de vendas que você tem que colocar? Organizei meu perfil. Estou agindo e pensando e planejando semanalmente um post para que gente nova me conheça. Estou impulsionando, estou botando dinheiro para fazer com que esse conteúdo aqui trabalhe para mim e vai buscar gente que ainda não me conhece.
um conteúdo pensado para isso, um post pensado para isso. Começou a chegar gente nova aqui, no início pode ser uma pessoa nova por dia. Ou pode ser 10 pessoas novas por dia, ou 100 pessoas novas por dia. Quando a gente começou a rodar essa estratégia, chegava uma média de umas 5 pessoas novas por dia. Hoje, tem dias que chegam 150, 200 pessoas novas por dia. E você vai fazendo o quê? As ações intencionais, ou com live, ou com os stories, para conquistar a confiança dessas pessoas. E pelo menos uma vez por semana, você faz oferta. Se você focar nisso aqui, por 6 meses, no segundo mês você já consegue ver diferença. Talvez você consiga no primeiro. Por que eu não vou falar no primeiro mês você vai ver diferença? Porque talvez no início demore um pouquinho mais para você acertar a mão ali no conteúdo que realmente vai atrair mais pessoas em volume. Você precisa organizar bem a tua oferta. Mas se você bota isso aqui para girar, o resultado vem. E vem fazendo apenas 3 posts. Você pode estar pensando, como assim 3 posts? Só? Tem certeza? Então, vamos dar uma olhada como que você organiza essa lógica de vendas com uma rotina produtiva. Na rotina produtiva, você tem as ações mínimas, tá? As ações mínimas são o quê? 2 a 3 posts por semana. Funciona com 2 posts por semana? Funciona. Tem um cliente que a gente faz realmente 2 posts na semana e ele continua tendo cliente todos os dias. Todos os dias. Então, você vai fazer o quê? Um post pensado para atração, vai impulsionar e vai fazer um de oferta. Isso tem que estar no teu feed, esses 2 posts. O de relacionamento, que tira dúvidas, fala dos mitos, ou conta a tua história, ou um pouco disso tudo misturado, é opcional. Então, você pode ter até 3 posts. Então, diferente de você sair postando qualquer coisa, você faz 3 intencionais ou 2 intencionais. E aí, você pode escolher fazer stories, que pode ser dia sim, dia não, também com um conteúdo intencional, ou então fazer uma live na semana. Elis, se eu escolher fazer uma live por semana, eu não preciso fazer stories? O meu conselho é, você pode fazer de maneira muito mais branda. Como que eu faço, Elis, de maneira muito mais branda? Eu aviso que vai ter a live hoje, eu compartilho o conteúdo da live amanhã. A cada 15 dias eu posso abrir uma caixinha de perguntas, ou posso abrir uma vez por semana, se eu quiser, mas a cada 15 dias posso abrir uma caixinha de perguntas sobre o tema que eu trabalhei na live, para tirar dúvidas das pessoas. Isso já gera conteúdo. E eu posso compartilhar o meu post de oferta que eu fiz no feed, ou posso compartilhar e colocar mais informações dentro daquele post de oferta. Ou eu posso fazer, se eu estou fazendo só os stories, eu posso fazer os registros do meu atendimento. Se você agir de maneira intencional, você não precisa de quantidade. Você precisa ser estratégico para ativar o teu público, seja em termos de credibilidade, confiança ou desejo de compra. Essas são as ações mínimas. Como que você organiza isso na rotina? E prestem atenção aqui que isso faz diferença, tá? Primeiro ponto. Você vai pegar a última semana do mês que você tá e você vai olhar para o mês seguinte. E você vai dizer assim, ok, o que eu vou vender naquele mês? Do que eu tenho aqui, quais são os serviços que eu vou dar foco? Quais são os mais propícios para vender naquele período? Você precisa olhar e entender. Elisa, eu só tenho um serviço. Então, eu não tenho muito o que escolher. Eu vou vender meio que de tudo. Então, você vai olhar para o mês e você vai entender assim, de todas aquelas semanas que tem, quais são os dias mais propícios para eu fazer oferta? Pelo comportamento do meu público, pelas características do meu serviço, quais são os melhores dias para fazer oferta? Por exemplo, eu estava dando uma orientação para uma menina que ela trabalha com assessoria pessoal. Ela é assessora virtual e pessoal. No caso dela, qual é o melhor período para ela fazer oferta? É o final do mês.
que a pessoa está com aquela dor na consciência de tipo, caraca, eu tinha tanta coisa para fazer que eu não consegui colocar em prática, que eu estou tão atolado aqui no operacional e eu não consigo tocar os meus projetos. Esse é um ótimo gatilho, esse é um ótimo período. Isso quer dizer que ela não vai fazer oferta nos outros períodos? Não, ela pode. Mas o final do mês, o final de trimestre, o final de semestre, sempre são pontos que pegam. Eu faço oferta da minha comunidade sempre de 5 a 10. Por que de 5 a 10? Porque é quando as pessoas receberam, ou é quando liberou o cartão para as pessoas terem mais crédito para comprar. E o teu público? Qual é o melhor período? Ah, de repente naquele mês tem uma data promocional. Eu tenho algum produto que eu posso vender, seja na Páscoa, no Dia dos Pais, ou no Dia dos Professores, ou tem alguma data ali no meio que nem é tão comercial assim, mas faz sentido para o meu público? Tem alguma data que eu posso aproveitar para criar uma ação promocional e não necessariamente uma promoção, um desconto, mas sim uma ação promocional para o meu produto? Posso colocar ele dentro de algum contexto? Então, eu mapeio o mês e eu encaixo o quê? O ponto principal. As ofertas vão ser aqui. A partir disso, eu escolho. Isso aqui é muito importante. Escolha um dia da tua semana, seja segunda, terça, sábado, domingo, e o período, manhã, tarde ou noite, e elabore os 3 posts da semana numa sentada. Tu sentou? Você elabora o conteúdo da semana seguinte. Se você vai fazer stories, pensa nos assuntos, já pode até escrever o texto. Aí vou fazer vídeo, já gravo o vídeo. Faça numa sentada, que em 3 horas você resolve isso. Porque se você deixar para fazer no dia, você perde a lógica de vendas, você deixa de ser intencional e vai te corroer aí umas 2, 3 horas do teu dia da mesma forma. Da mesma forma, para fazer um post, que você pode fazer todo num dia só. E aí você pode usar o chat GPT. Sentei para fazer, configura os assistentes de marketing dentro do chat GPT para ele trazer os conteúdos de forma mais intencional, mais específica para a minha realidade. O chat GPT escreve o texto dos 3 posts, porque eu dou o comando para ele, que eu quero um post para um público que não me conhece. Eu quero um post para falar sobre essa dúvida do meu público. Eu quero um post para fazer uma oferta desse meu serviço. Ou quero uma sequência de stories para contar tal história. Ou para tirar tal dúvida, para trabalhar tal mito. O chat GPT, se bem configurado, ele escreve os textos para você. Então, você senta, configura o chat GPT e você usa o Canva. Já deixa lá uns templates prontinhos no Canva. E, gente, tudo isso aqui é gratuito. Chat GPT é gratuito. O Canva é gratuito. Deixa os templatezinhos prontos com as tuas cores, com a tua identidade. Fez o texto no chat GPT, corrigiu, colocou lá, tem os posts da semana pronto, os roteiros de stories pronto, ou o roteiro da live pronto. A gente pode fazer live dentro do chat GPT, pode criar roteiro de stories, pode criar e-mail, mensagem, o que a gente quiser. Constrói tudo isso, tu usa o estúdio de criação e deixa tudo agendado. No dia a dia, você só vai fazendo os stories. E sabe o que é o melhor, o principal ganho quando você senta para organizar isso? Você para, você agiu de maneira intencional na semana passada. Você vai lá e analisa. Esse tipo de post funcionou para atrair? Quando eu fiz esse conteúdo aqui, as pessoas comentaram, interagiram comigo? Quando eu fiz a oferta dessa forma, as pessoas vieram pelo menos pedir informação do meu serviço? Ah, atraiu, mas ninguém comprou. Então, o meu post de atração está no caminho certo. Poxa, posso continuar fazendo dessa forma. Ah, o meu post de oferta não deu bom. Eu vou mudar a abordagem. Ah, eu fiz uma oferta indireta. Vou fazer uma oferta direta essa semana. Tu entende que tu começa a ser mais intencional? Você tem a resposta do mercado, o que funcionou e o que não funcionou. Por quê?
Você fez cada ação pensada com um objetivo. E você consegue medir se aquele objetivo foi atingido ou não. E aí você consegue olhar e melhorar na semana seguinte. E se você deixa para fazer a moda louco ao longo da semana, tu não vai parar para fazer análise e não vai conseguir pensar no que pode ser melhorado. E aí você vai perder muito tempo de novo e não vai ter resultado. Quando você faz isso, deixa agendadinho lá no estúdio de criação. Eu tenho mania de falar tudo, depois eu coloco as coisas aqui no slide. Diariamente, no teu dia a dia, que tu está lá atendendo o cliente, resolvendo pepino, fazendo um monte de coisa, você vai ter o teu processo de vendas rodando e você vai simplesmente ter que fazer os stories do teu atendimento ou subir os stories, ou então tirar lá o teu dia para fazer a tua live e fazer o quê? Tirar pelo menos 10 a 15 minutos para começar a responder as pessoas que vai começar a ter interação nas tuas redes. Fica ou não fica um processo muito mais simples? Fica ou não fica muito mais fácil de tocar? E para que isso aconteça, você tem que ter alguns pontos chaves principais na cabeça. Primeiro, clareza da tua estratégia. Eu vou trabalhar com story, eu vou trabalhar de relacionamento, vou trabalhar com story. Para atrair o público, eu vou fazer um Reels por semana. Para vender, eu vou trabalhar com oferta direta. Não, eu não posso trabalhar com oferta direta porque eu trabalho com mentoria em grupo. Ou eu trabalho com cursos que tem turmas que abrem e fecham. Não, eu vou vender sempre nas minhas lives. Qual é a tua estratégia? Você tem que ter clareza da tua estratégia. O que você está fazendo aqui dentro? Estratégia é tipo o caminho. O que você está fazendo ali dentro para botar a lógica de vendas para rodar para você? Dentro da tua estratégia. E você tem que dominar uma que funcione para ti, que respeite o teu momento e respeite o teu perfil. Por quê? Quanto mais você rodar, quanto mais você avaliar a tua estratégia, mais fácil fica para executar. Mais assertivo você é e mais resultado você tem. E você se livra daquela sensação de caraca, eu faço e não dá resultado. Porque você consegue identificar os pontos que precisam melhorar. Você tem que se manter em movimento. Não adianta eu postar hoje e voltar a postar daqui 10 dias. Não adianta eu ficar uma semana fazendo 500 mil coisas e depois eu abandonar. A constância vence o jogo. Por isso que é melhor eu ter 2 posts na semana, 3 stories na semana, ou 2 posts na semana e uma live na semana, mas está sempre presente. Eu acostumo o meu público. E eu quero sempre gente nova chegando. Se tem gente nova chegando, tem que ter movimento. É melhor tu ter um movimento mínimo, mais constante, mesmo enquanto você tem cliente, do que você aparecer e sumir, aparecer e sumir. As pessoas esquecem de você, as pessoas param de interagir, param de se interessar. Então, se manter em movimento é importante. E o se manter em movimento, obedecendo e seguindo a estratégia que você escolheu, porque tem 500 mil caminhos que indicam por aí, daí você vê, cara, ele fez esse post aqui, eu vou fazer um igual. Ok, você pode usar como inspiração, mas em que parte da tua estratégia isso se encaixa? Se eu sei qual é a minha estratégia, eu me blindo um pouco de querer sempre achar a bala de prata, o post milagroso, a ação milagrosa, que não existe. Se eu me mantenho em movimento, eu tô o quê? Ficando cada vez melhor naquilo que eu faço. E eu ganho cada vez mais tração e velocidade. E é muito importante que eu pare para olhar o que deu resultado, porque isso me permite melhorar. Daqui a pouco você percebe que não estou vendendo, não estou vendendo. Ok, tu não está vendendo, mas é a oferta que não está boa, porque as pessoas não estão comprando? Ou você não tem ninguém nem conversando com você, nem interagindo nos seus posts, nem respondendo os seus stories, nem curtindo aquilo que você faz? Ou você não tem ninguém novo chegando aqui? Onde que está travando?
Não, eles têm gente nova chegando. As pessoas, poxa, estão perguntando, estão conversando, estão querendo saber mais sobre aquilo que eu vendo, mas elas não compram. Onde você vai botar a tua energia? Vou melhorar a minha oferta. Vou apresentar de maneira diferente. Agora, não, Elisa, eu não estou atraindo ninguém. Onde é que tu vai botar a tua energia primeiro? No primeiro ponto da venda. Em fazer gente nova te conhecer. Vou testar outras abordagens, vou ver outro tipo de post. Quando a gente mantém isso aqui rodando, planejando, botando em prática, avaliando, revisando, é o que permite com que a gente comece a ter resultados e possa escalar, escalar, escalar. E eu vou dizer para vocês, o primeiro movimento, a primeira virada é mais pesada. O início é sempre mais desafiador. Mas depois que a gente consegue pegar o jeito, a coisa só vai. Só vai. E o teu esforço só reduz. E como o teu faturamento também está aumentando, aí você pode começar a pensar em contratar, em terceirizar, em ter gente para te ajudar. Por isso que vendas é tão importante. Porque qualquer que seja o nosso desejo, mesmo que seja assim, eu detesto marketing digital e quero alguém para fazer isso aqui para mim, é só você vendendo mais que você vai conseguir conquistar esse desejo. E como eu sei que a máquina é difícil de girar no começo, eu quero te fazer um convite para a gente começar a girar essa roda em conjunto, com você vindo fazer parte da comunidade Marketing Pro. Qual é o grande diferencial da comunidade? É que ela não é apenas um curso. A comunidade ela é um programa em grupo, mas que tem orientação e suporte individual. Qual é o meu objetivo que eu falei lá no início, a minha missão? É te trazer clareza do que você deve fazer. Então, qual é a estratégia certa para você que tem um negócio X, que está com o desafio Y nesse momento? E para que você tenha segurança de que você está executando da maneira correta. Porque eu sei que você já pode ter feito vários cursos por aí, assistido muitas aulas, mas muitas vezes chega na hora de botar em prática, você diz assim, ok, mas e aqui no meu negócio? E no meu mercado? E na minha realidade? E para o meu público? Como que eu faço a adequação? E essa avaliação que tu falou tanto, Elis, como que eu vou conseguir avaliar o que está funcionando e o que não está funcionando? E é tudo isso que eu te ajudo dentro da comunidade. Por quê? Na comunidade, a gente tem uma comunidade mesmo dentro do Facebook. Lá você chega, se apresenta e você recebe uma orientação personalizada na linha. Olha, no teu caso, o teu primeiro passo é esse aqui. Você precisa arrumar isso aqui. É por aqui que tu começa. Então, em vez de tu sair assistindo um curso gigante, tu vai receber a minha orientação. Porque você vai se apresentar e eu vou te falar, teu caso, você vai fazer isso aqui. Para fazer isso aqui, tu assiste só essa aula e usa esse modelo aqui. E aí você vai criar, seja a apresentação do teu serviço, seja os teus destaques, seja os teus posts para atrair público novo. E você volta e diz assim, ó, tá aqui. E eu analiso e digo, olha, tá show, tá certo, ó, isso aqui não tá claro, aqui você inverteu, o caminho certo de fazer é esse, a forma certa de fazer é isso. O que acontece? Você tem orientação do que fazer, tem a aula que mostra como fazer e você tem a minha validação. Porque quantas vezes tu não fez um material e ficou, meu Deus, mas será que isso aqui tá certo? Porque será que não tá funcionando? Então, você tem toda essa clareza e essa segurança. Isso acontece diariamente na comunidade exclusiva, lá dentro do Face, que dá para botar vídeo, dá para botar arquivo, dá para fazer pergunta. E de 15 em 15 dias, a gente se encontra no Zoom. De 15 em 15 dias, eu abro o Zoom, todo mundo que está presente conversa individual. É para Pedro, é para Maria, é para José. Todo mundo que quer e deseja pode apresentar o seu problema, recebe uma orientação individual. A gente fala sobre estratégia, muitas vezes fala sobre os rumos do próprio negócio,
o que faz para escalar, o que faz para destravar, decisão se vai para A ou para B, porque a gente nunca está falando de fazer posts, a gente está falando sobre o negócio de vocês. É esse papo que a gente tem dentro da comunidade. Então, de 15 em 15 dias, a gente tem essa mentoria no Zoom. Então, você tem o suporte diário e tem as mentorias no Zoom. Elis, e se eu não puder ir na mentoria? Você pode deixar a pergunta lá dentro da comunidade ou pode preencher um formulário e eu gravo um vídeo exclusivo para você com as orientações. Então, é realmente um programa onde você tem suporte, acompanhamento, orientação e validação o tempo todo. Isso te ajudaria ou não te ajudaria a dar uma destravada, a fazer essa máquina de vendas girar? E o melhor é que isso tudo é por apenas, minha gente, R$ 99,70 por mês ou R$ 997 à vista. A comunidade ela tem duração de 1 ano. Então, você pode escolher dizer, vou pagar à vista, R$ 997, ou eu vou parcelar em 12 vezes de R$ 99,70. Posso parcelar em 6? Eles podem parcelar em 6, não tem problema nenhum. O valor normal da comunidade é R$ 1.497. Hoje, ela ainda está com R$ 500 de desconto. Esse valor vai subir ainda esse ano. Então, talvez, dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo, você pode estar clicando nesse link aqui abaixo, ou ele vai estar desativado, ou ele já vai estar mais caro. Então, o meu convite é que você realmente pare de ficar tentando caminhos. O meu convite é que você venha para a comunidade para que a gente possa fazer juntos esse caminho, para que você escolha realmente cuidar da maneira certa, da maneira profissional, do ponto principal para o teu sucesso, do ponto principal do teu negócio, que é vendas. Lembre-se, marketing digital, ele traz ferramentas que democratizaram o acesso às ações de comunicação e vendas. Ele é só um meio para fazer isso. A nossa conversa sempre é o que você vai fazer para vender mais. E pode ser um post, pode ser um vídeo. Nunca é sobre o que eu vou postar nas redes sociais de maneira aleatória. Então, fica esse convite. Esse é um trabalho que eu tenho o maior prazer de fazer. Eu amo estar orientando, amo estar vendo negócios crescer. Resultados é o que me movem. E trazer resultados para o teu negócio é a proposta da comunidade, tá? Então, eu espero que essa aula tenha, antes de mais nada, tenha te trazido clareza do que funciona, do que não funciona, de onde você deve realmente focar, que tenha simplificado para você, né, essa máquina louca aí do marketing digital. E também te espero do lado de cá para a gente fazer isso com mais segurança e mais velocidade. Um beijo, espero te ver na comunidade. Tchau!